louvar a Deus por vocês aqui nessa noite, pela paz de Deus aqui. Viu, varão? Pela vida da minha esposa, pastora Gal. Estamos aqui acompanhando ela ministrando o Senhor, esta linda jovem que o Senhor nos entregou. E por todos vocês nessa noite, sintam-se abraçados, né? Pela diaconisa Rebeca também, né? Pela Vanessa, diaconisa, por todos vocês, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. O livro do Evangelho de Mateus. Eu vou ser bem sucinto aqui nessa, porque nós já tivemos de Deus aqui, irmãos. Esta linda manifestação de glória, Deus falando conosco, através dos louvores, através das saudações, através desta particularidade que nós temos na mesa. Nós não estamos estranhos aqui nessa noite. Aleluia. Nós somos filhos e podemos chamar Ele nessa noite o Abba. O Abba, Ele está aqui nessa noite. E o Espírito de Deus tem liberdade aqui nessa noite para atuar. Não tem algemas, não tem como barrar, não tem como parar Ele, segurar. Quando Ele vem, a graça vem, a glória vem, irmão. A gente só levanta a mão e diz: Senhor, faz o teu querer na sua casa. Isso é lindo. Mateus capítulo 20. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o versículo 16. Tomar esse versículo por base aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E nos diz assim. Mateus capítulo 20, o Evangelho de Mateus capítulo 20. No Novo Testamento. Versículo 16 vai dizer: portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Amém, igreja? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Pastor, o que o Senhor vai nessa noite nos entregar? Eu tomei por base o versículo 16, até porque Jesus, numa das suas parábolas, ou numa das suas comparativas, analogias, Jesus, Ele está com os seus 12 escolhidos. Primeiro, Ele chamou cada um que estava fazendo as suas atividades, os seus trabalhos. Jesus, em cada lugar que Ele foi chamar. Primeiro, Ele foi chamar 12. Mas escolher para a intimidade foi só 3. Me pergunte quem é. Quem é? Pedro, Tiago e João. Aleluia. Pastor, por que dentro das Escrituras e dentro da Bíblia Sagrada a gente só encontra os 4 livros sinóticos, ou os 4 evangelhos? Por que não tem os livros de Tomé, de Bartolomeu, de Filipe, de Tiago? Pastor, por que não tem? Até porque alguns têm como os livros, esses livros diferenciados. Os livros que foram tirados da Bíblia, livros apócrifos, mas nós não entramos nesse mérito aqui nessa noite, porque alguns foram acrescentados até no livro católico, no livro bíblico católico, livro romano. Tem esses livros apócrifos, que são os livros que alguns não consideram livros escritos, inspirados.
Até porque alguns retiraram da Bíblia. Mas dentro daquilo que eu entendo nessa noite, por último serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus está falando e narrando uma parábola acerca de um homem que tinha uma vinha. E aproximadamente esse homem, ele foi arrendar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E a Bíblia vai mencionar, escute, que o homem saiu às 6 horas da manhã a procurar trabalhadores para a sua vinha. E ele encontra alguns homens e diz: vai trabalhar na minha vinha, eu vos pagarei 1 denário pelo dia trabalhado. Aceita? Aceito. Então pode trabalhar na minha vinha. Isso era às 6 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, ele encontra outra turma de jovens desocupados. E ele faz uma proposta: olha, vai trabalhar na minha vinha, eu pagarei aquilo que lhe for justo. Às 9 da manhã. Aproximadamente ao meio-dia. E às 3 horas da tarde, encontra alguns outros moços. Você vai entender, calma aí, a palavra do Senhor. Ele encontra alguns rapazes e diz: vai trabalhar na minha vinha, eu vou pagar a vocês aquilo que lhe for justo. Às 5 horas da tarde, ele vai encontrar outra turma de moços e vai perguntar para eles: o que vocês fazem aqui desocupados? Por que não fossem trabalhar? Eles disseram: não tem ninguém que nos dê o trabalho. Aí sabe que o homem, dono da vinha, vai dizer: vai trabalhar na minha vinha às 5 horas da tarde. Jesus está narrando essa parábola, está dando essa narrativa, essa analogia. E para entender isso aqui, precisamos compreender o texto. Dentro do que Jesus quer dizer, que um homem, certo homem, arrendou trabalhadores, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia diz que quando ele chama o administrador para começar às 6 horas da tarde, acabando o turno, e ele vai dizer assim: olha, chama o administrador e diz: comece a fazer o pagamento. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiro. Não importa a ordem que você chegou aqui, não importa a ordem que você está no culto, não importa o horário que você se apresentou, o importante é a hora do pagamento que ele tem para mim e para você. Porque tem pessoas que dizem: eu cheguei no culto às 9 da manhã, outro chegou às 3 horas da tarde. Lembra desse culto, que era o culto a Deus? Era o culto o dia inteiro. E tinha 2 cultos nos domingos, era um pela manhã e um pela noite. E na hora do administrador pagar, ele começou pelo último. Ele poderia ter começado pelo primeiro, que entrou às 6 horas da manhã. Quando o dono da vinha, ele diz assim: ó, começa a pagar para o último. Ele paga 1 denário. Mas ele concordou com o homem que entrou às 6 horas da manhã. 1 denário. Ele entrou às 6. Esse que entrou às 5 horas da tarde está recebendo 1 denário. Estamos no culto de Santa Ceia, você vai entender isso. Não importa a ordem que você chegar, o importante é você ser coroado. Não importa a hora que você chegar, o importante é você chegar. Pastor, não vou, estou saindo do trabalho agora. Não tem. Porque os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Vem.
Não importa a hora que você chegar. O primeiro olhou e disse assim: com certeza nós seremos bem recompensados. Porque se aquele camarada chegaram às 5 horas da tarde, receberam 1 denário, então nós vamos receber muito mais. A concepção era, e eu vou exemplificar, tem pessoas que chegam na igreja depois que você está aí, que eu estou aí, que não teve nenhum encontro, que não teve nenhuma presença, que não teve nenhuma língua estranha. Não estou fazendo acepção, calma aí, vou te exemplificar. Aí dentro daquilo que eu vou te falar, é o que os homens que chegaram às 6 horas falaram. Eles disseram: aqueles homens chegaram às 5 horas e receberam 1 denário. Nós concordamos com o dono da vinha, 1 denário pelo nosso trabalho do dia. Muitas das vezes eu e você sentado aí julgamos. Julgamos porque, Senhor, eu já estou há tanto tempo aqui e eu não recebi isso aí desse irmão. Chegou ontem essa, né? Senhor, eu estou aqui já faz um tempão, sentado, cansado. Estou aqui, não recebi nenhuma presença. Muitos são chamados, mas é pouco que querem ser escolhidos. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus faz a acepção. Não, vou deixar bem claro. Quem se dispõe mais, quem abre mais o coração, quem se entrega mais, recebe mais. Como que você quer receber com a boca fechada? Você já viu um copo ser cheio de boca para baixo? Se o copo tiver de boca para baixo, não. Se ele tiver de boca para baixo, tem como encher ele? Tem como fazer ele transbordar? Como que ele tem que fazer? Para ser cheio, o que ele tem que fazer com ele? Ele tem que dar glória para? Para glória descer para? E encher um vaso. Não tem como encher o vaso de boca para baixo. Vaso de boca para baixo, barra séria. Não tem como ser cheio. Abra a boquinha, vaso. Estou sentindo a graça do vaso. A mulher só tinha um pouquinho, mas ela falou: só tem um pouquinho de azeite. Deita entre os outros azeites, mas só tem um pouquinho, não tem problema nenhum. Aquele que deu a ordem, ele é fiel para multiplicar. Não importa a ordem, o importante é você alcançar a tua bênção. Eu e você usamos isso. Eu estou um pouquinho com a minha garganta ruim. Foi uma Bíblia de mais de um mês com ela. Mais de um mês nessa aqui. E afetou muito a minha garganta, minhas cordas vocais. Mas dentro daquilo que as pessoas, dentro do que os vinhadeiros foram ordenados, e eu e você muitas das vezes estamos aí dizendo: Senhor, por que o Senhor batizou aquela irmã com o Espírito Santo e eu estou aqui e não fui batizado ainda? Em qual ordem você está nessa noite e assenta? Você quer ser primeiro ou você quer ser derradeiro para ser primeiro? O que a Bíblia nos ensina? Senta no último lugar de uma festa. Nunca chegue e sente no primeiro, para que você não fique envergonhado. Porque chega aquelas pessoas que foram ali preparado o lugar para ela sentar e você ser convidado a se levantar. Que vergonha. Espere ser chamado. Aleluia. Espere ser chamado por Ele. Como o pastor, quando ele fala assim: vem, senta aqui na mesa. Glória a Deus, aleluia. Você também é escolhido. Espere Ele te chamar. Aí eles deduziram: vamos ser bem dados. Aí quando chega, pagou,
o pessoal que chegou às 3, ao meio-dia, às 9, o que era justo, a mesma quantia. E quando chegou a eles, o horário, a vez deles, eles falaram: mas espera aí, o senhor está sendo injusto. A gente enfrentamos o sol do dia, trabalhamos bem mais, não é assim? Eu fiz mais, eu me desdobrei mais, eu limpei, eu arrumei, eu adornei. E aquela pessoa chegou atrasada no culto, ainda recebeu. Como é que está a alma dela? A pergunta é: como é que está a sua alma hoje? Como é que você veio se preparando para receber essa noite Ele? Porque estamos no culto para Ele nesta noite, nesta mesa que representa Ele. Essa mesa que representa Ele, o sacrifício. Pastor, tem algum pecado que valida o sacrifício da cruz? Não. Não tem pecado que invalida o sacrifício da cruz. Porque Ele foi para morrer por todos. E todos somos pecadores. E eles diziam: Senhor, e aí? O Senhor está sendo injusto. Por quê? Eu não contratei vocês e falei que eu ia pagar para vocês um denário. Vocês concordaram. Por que vocês estão questionando que eu não sou injusto? A gente fizemos a gente se concordamos ali, vocês aceitaram a proposta, vocês trabalharam na minha vinha, receberam o que era justo. E aí vai dizer assim: o que é meu, eu posso dar para quem eu quiser. Meu Deus. Porque é meu, eu sou dono da minha terra. Eu dou a quem quero, a quantia que quero. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não é eu e você que mede o que o irmão vai receber. Meu Deus. Não é eu e você que mede a quantidade que Deus tem para ele, que Deus tem para ela. Oh, aleluia. Às vezes a gente queremos medir. Não está bom, não, para. Meu Deus. Segura, não deixa. Não extingai o Espírito Santo de Deus que é em vós. Deixa Ele se manifestar. Deixa essa glória aparecer. Deixa esse Espírito renovar você mesmo. Porque nós não vemos muitas manifestações e às vezes a gente fica nos preocupado. Por quê? Porque pegamos Ele, colocamos Ele dentro e colocamos de boca para baixo. Meu Deus. Jesus conta esta parábola. E no capítulo 22, do mesmo evangelho de Mateus, Jesus vai contar uma outra parábola. E a parábola das bodas. De um homem que ele fez uma grande boda para o seu filho. E lançou o convite para muitos. Mas muitos daqueles rejeitaram o convite para estar nas bodas. Muitos começaram a dar algumas desculpas. Falaram: não dá para mim estar nas bodas hoje, porque eu tenho uma fazenda. Outro, eu tenho uns bois. Outro, eu casei. E era a festa nupcial. Tinha que se preparar, tinha que ser uma roupa apropriada para estar no ambiente. Não era qualquer roupa. Meu Deus. Era a roupa descrita pelo rei. Porque o seu filho, ele fez as bodas para o seu filho. Entenda? Jesus está falando uma parábola. Ele descreve o pai. E ele descreve o filho, só que é uma parábola das bodas. E ele faz a comparativa, só que as pessoas mal entendiam a palavra. E os discípulos perguntaram para Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? O povo não está entendendo. Para uns
O reino de Deus é oculto, mas para outros, para vocês, é revelado. Vou revelar para vocês. Aquele homem, ele manda pegar, ele chama seu servo e diz assim: olha, vai pelos becos, vai pelos valados, vai pelas esquinas, vai pelas vielas, vai aonde estiver alguém, convide. Eu quero a minha casa cheia, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Aqueles que não tinham valor nenhuma para a sociedade, aqueles que não eram convidados para estar numa grande festa, num grande banquete. O Senhor falou: vai. Aqui descreve o que Jesus disse, que ele veio para que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-se-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que quando ele faz aquela festa nupcial, está todo mundo reunido. O rei está contente porque vieram à boda do seu filho. Todos aqueles que as pessoas rejeitavam, discriminavam, davam por falidos, que não tinham nenhum direito de estar ali. Quer ver essas pessoas hoje onde elas estão? Elas estão aqui. Era eu e você. Não era outras pessoas, não era eu e você que ele estava descrevendo. A parábola era eu e você, nos valados, nos becos, nas esquinas, nos bares, lá nas baladas. Era eu e você. Diz: vai lá e chama. Vai lá e convida. Se ele aceitar o convite, ele vai estar direito na festa. E a Bíblia descreve. A Bíblia vai descrever que quando ele vê a festa, o local todo, o lugar que ele preparou para estar se alegrando, adorando, exaltando a honra do seu filho nas bodas, tinha um que estava entre os que estavam ali, que não estava com o traje das vestes nupcial. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele estava lá, mas ele não era escolhido. Ele estava lá, mas ele não tinha direito de estar lá. Pastor, como que é isso? Mateus capítulo 22. Leia. Ele estava não com o traje certo. Sabe aquelas pessoas que fazem a diferença? Que ele não aceita o que impõe, o que coloca? Meu Deus. Você tem que vir assim, com esse o traje. Foi diferente. Como é que você entrou na festa? Porque qual lugar que você entrou? Porque para você entrar na festa você tem que ter o traje certo. Aquele dia Jesus vai te dar uma veste, irmão. Glória a Deus. Porque nós estamos diante dele, indignos. Mas quando participamos desse vínculo, desse corpo, ele nos purifica de todo o pecado. Esse sangue é o que faz você ser purificado nessa noite. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 9. A Bíblia vai descrever. Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 9. A Bíblia vai mencionar a parábola do semeador. Que o certo semeador saiu a semear. E quando ele lança a semente, a primeira semente, ela cai na beira do caminho. Não era uma terra muito que estava esperando a semente, até porque
Jesus descreve essa parábola, e ele vai descrever dizendo: a primeira semente caiu à beira do caminho. À beira do caminho, aonde passavam muitas pessoas, aonde muitas coisas aconteciam à beira do caminho, e não tinha muitos valores, até porque nem muitas pessoas percebem que é passagem, é caminho. É um ou outro que vai perceber algo, mas nem todos vão perceber. A segunda semente que é lançada entre os pedregais, entre as pedras. Jesus, ele está contando e narrando uma parábola acerca do semeador. E esse semeador, ele começa a lançar a semente. E a terceira semente, ela cai entre os espinhos. Jesus não para e disse: a quarta semente, ela vai cair numa terra boa. Estamos falando dentro de um contexto. Estamos falando de uma vinha em que homens foram arrendados para trabalhar. Conheciam da terra, conheciam do que colher, que era a vinha, era uvas. Jesus está narrando essa narrativa dessa parábola, essa comparativa, e os discípulos vão perguntar e vai dizer: Senhor, o que quer dizer isso? Eu não entendi a parábola que o Senhor está nos falando. Aleluia. Eu não estou entendendo, Senhor. Vou exemplificar para vocês. A primeira semente que cai na beira do caminho é aquelas pessoas que ouvem. Por um momento elas se alegram, mas o diabo, ele vem e arrebata a palavra. Você já viu aquela pessoa que você pergunta para ele: onde foi pregada a palavra? O que foi que aconteceu? Ela não sabe. Onde foi pregada a mensagem? Ela não sabe. E olha que o pastor está tentando ser bem devagarzinho para você germinar essa palavra aí, dentro desse coração, dessa terra. Quando ele lança no caminho, não tem como, às vezes a pessoa desapercebida. Você já viu aquela pessoa está no culto, mas ela se desapercebe um pouquinho? Eu disse: e aí, irmão, o que aconteceu mesmo? Essa é aquela pessoa que está na beira do caminho. Por um instante, por um minuto, ela perde o que é de valor para a vida dela. Muitos são chamados, mas poucos estão se atendo para o caminho. Meu Deus. Muitos são chamados, muito. Mas são poucos escolhidos. Verdade, meu Deus. A segunda semente, ela cai entre os pedregais. Ela até então, ela nasce. Quem já pegou um feijão aqui e colocou no algodão? Fez aquela provinha, né? Vocês sabem. Deu ou não deu lá? Nasceu ou nasceu? Por que será? Era algodão, pastor, não era terra. O feijão, ele é engraçado. Onde você joga ele germina, ele dá. Mas tem outra semente que você coloca, você tem que ficar ali, ó. Água. Passa meses, passa tempo. Está ali. E não dá um broto para você dizer: opa, vai dar. Não é assim? Os pedregais, quando caíram, deu. Mas veio o sol e queimou a raiz, porque não tinha profundidade. Às vezes até então recebemos com alegria, damos aleluia, glória a Deus, e depois passa, some, porque não tem profundidade. Quando você vê uma árvore grande, não precisa ser grande. A árvore às vezes ela cresce para cima, da raiz para baixo. A raiz dela é maior embaixo do que a árvore em cima do seu topo.
Jesus vai dizer, sabe o que é isso? É aquelas pessoas que não têm profundidade. Esquece. Apaga. Ô pastor, essa palavra é dura para o dia de culto de ceia, não. Não deixa o diabo te roubar nessa noite. Não deixa o diabo roubar a palavra que está sendo falada para você aqui nessa noite. Deixa ela germinar nessa noite. Deixa ela germinar. Deixa ela germinar. Às vezes nós somos roubados dentro da casa. Não é ladrão lá fora que rouba, é dentro da casa. Por quê, pastor? Entramos aqui e saímos sem receber. A terceira semente que cai entre os espinhos, ela até cresce, ela até dá, mas os espinhos, que significa os cuidados da vida, as aflições, as ansiedades, as depressão, acaba vindo. Meu Deus, é verdade, pai. E ela não tem como escapar, se sobressair. Ela, não aguenta a pressão e vai embora. Deus quer preparar você nessa noite. Deus quer preparar você nessa noite. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus quer preparar sua terra nessa noite. Aleluia. Ai, canabra, parcélia. Como é que está essa terra nessa noite? O Espírito já regou ela aqui nessa noite. Aleluia. Porque a água representa a palavra. Aleluia. A quarta semente, ela cai numa terra, e é uma terra boa, e essa terra ela recebe com alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que ela não só recebe com alegria, ela começa a dar fruto, um para 100, outro para 60, outro para 30 vezes mais. A sua terra nessa noite, ela vai começar a germinar de uma maneira extraordinária, porque ela foi escolhida. Ela foi escolhida para germinar nessa noite. Aleluia. Eu vou terminar essa noite. Jonas, ele foi chamado. Jonas foi chamado e também escolhido. Saul foi chamado, mas Davi era escolhido. Aleluia. Não basta você só ter títulos, porque os títulos ele te levam para alguns lugares, sim. Mas o chamado e o escolhido, você vai muito mais além. José foi chamado? Não, ele foi escolhido. Porque quando ele foi escolhido, aonde ele chegou? Jesus, numa das suas palavras, ele vai mencionar no Evangelho de João, no seu capítulo 15, e aqui eu vou encerrar. Porque eu sei que nessa noite a semente está sendo plantada aí nessa terra. Diga para o seu irmão, você não vai ser roubado. Você não vai ser roubado nessa noite. É noite que você sair daqui dizendo, ei, estou saindo daqui dando fruto, vou germinar. Não me importa o tempo, não importa o tempo, o horário que você chegou. O importante é você receber. Não importa. Quem chegou por último recebeu mesmo quem chegou primeiro. Pastor, o Senhor está dizendo que Deus escolhe para abençoar. Quem quer ser abençoado nessa noite? Todos nós queremos ser abençoados. Porque a multidão seguia Jesus, não seguia Jesus porque queriam os seus milagres, queriam as suas curas. Um seguia Jesus por curiosidade,
Outros seguiam Jesus para acusá-lo, mas outros seguiam Jesus porque tinha necessidade. Uma certa feita, Jesus pregando um sermão, e ele começou a pregar. O pessoal começou a ir embora e disse: esse sermão aí não dá. Eles estão pregando hoje de uma forma diferente, tá dando. Mas não, começou a conversar. Os discípulos ficaram com os olhos arregalados. Aleluia, Deus. Aí Jesus, o povo está indo embora. Vocês não querem ir, não? Aí Pedro vai dizer assim: Senhor, para onde iremos? Aleluia. Vocês conhecem a palavra. Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida. Está duro, Senhor. Está doendo, mas vai sarar. Pastor, está doendo, mas vai sarar essa noite. Pastor, a prova está quase me matando, mas Deus, essa noite tem um escape, um descanse, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem para tentar ferir Os valentes. o valente de Deus em meio às tantas guerras. Você lembra dessa cantora? Ela cantou até o final, mas ela cantou. Aleluia. Adoro ele. Pode acabar com essa matéria, mas aqui dentro, a minha alma é dele. O pó pode voltar à terra, Eclesiastes diz. O pó volte à terra que o deu, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aleluia. Pode matar a carne, já dizia, mas a minha alma é dele. Então João capítulo 15 vai dizer que ele é a videira. Meu pai é o agricultor, vocês são as varas. A seiva é o Espírito Santo. Pastor, o que é a seiva? A seiva é como que fossem as correntes sanguíneas, os vasos sanguíneos. Dentro, ocultamente dentro de cada vara. E a vara é só sustentada pela videira. Não tem como. Quem cultiva ela é o cultivador, é o agricultor. Presta atenção. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Vós sois os ramos. Toda vara em mim, essa produz frutos. Toda vara que não está em mim, essa é cortada. Ou toda vara que está em mim, o Pai a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se a palavra tem poder de fazer, transformar, de limpar nesta noite, o que ela está fazendo no reino espiritual? Aleluia. Nesta noite, receba da seiva do Espírito Santo. Para quê, pastor? Porque Jesus disse: eu sou a videira, o Pai é o agricultor, vocês são a vara, a seiva para dar o fruto e para dar a vida para essas varas é o Espírito Santo. Aleluia. Imagina sem ele aqui nessa noite. Você acha que ia ter esse movimento? Essa presença. Aleluia, irmão. Nós louvamos a Deus porque Ele diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Então nessa noite diga assim: eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Primeiro Jesus chamou. E depois que escolheu. Porque quando ele falou, Zaqueu subiu na árvore, e ele disse: Zaqueu, desce. Hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele está dentro da casa, Zaqueu olhando para Jesus e tendo aquela particularidade com ele, ele vai dizer assim: Senhor, Jesus não falou nada, mas vós já estarem pela palavra.
Ele está na reunião, ele está sentado à mesa. Ele vai dizer assim: Senhor, Deus, se eu defraudei alguém, Jesus não falou nada para ele devolver, para ele se regenerar, para ele se converter, não. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. A Bíblia diz que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Não é eu com as minhas palavras, não é eu com a minha sabedoria, não é eu com a minha vontade, não é eu com o meu querer, não é eu com a minha força, não é nada, se não for o Espírito Santo. Ele está na mesa e vai dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, tirado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, quadruplicadamente. O Senhor vai olhar para ele, sabe o que o Senhor vai falar para ele? Hoje veio a salvação a essa casa. Porque esse também é filho da fé, é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não tinha se achado, mas quando ele subiu na árvore, ele teve que descer. E na hora que ele desceu, ele disse: desce, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Irmão, Deus em Cristo abençoe vocês. Eu estou um pouquinho desgastado, sério. Mas eu louvo a Deus por cada um de vocês aqui nessa noite. Não deixe ser roubado. Pastor, aonde? João 10 diz que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Aleluia. Ele não disse que é o diabo, disse que é o ladrão. Mas na comparativa é o diabo. Por quê, pastor? Porque ele está roubando a gente, alma de Deus. Porque vemos muitas outras coisas, esquecendo de ver a coisa melhor. O que o Senhor está fazendo. Não veja como eu vejo. Porque ele diz: o meu caminho não é o teu caminho. O teu pensamento não é o meu pensamento. A escolha dele não é a minha escolha. Às vezes a gente falando: não é digno. O Senhor disse: mas quem escolheu fui eu. Não era nem para estar aí, mas quem escolheu fui eu. Não era nem para ser ninguém, mas quem escolheu fui eu. É as pessoas falando na mesa de Zaqueu: por que o Senhor está comendo com esses pecadores? Quem escolheu fui eu. O são não precisa de médico, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Quero agradecer esta rica oportunidade. Certo que Deus tem falado aqui nessa casa. Não importa o turno que você chegou, o importante é o que você vai receber. Não reclame de que seu irmão está sendo mais usado. Diga assim: Deus, eu também quero. Já que o Senhor deu para ele, eu também quero. Porque quando a gente fala assim: por que ele está sendo usado? A gente esquece qual é o preço que ele pagou. Qual é as noites que ele passou em claro com o Senhor. Qual foi o jejum que eles passaram. Então, quando você olhar para a pessoa sendo usada, olhe para o preço que ela pagou, que ele pagou. Então nessa noite, Deus abençoe a todos nós essa noite com essa palavra. Os primeiros serão os últimos. Os últimos serão primeiro. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para estar aqui à mesa. Tem gente que faz tanta desculpa para estar na mesa, mas hoje não. Ele te escolheu para estar na mesa. Amém? Glorifique a Deus com as suas palmas. O pastor Deus abençoe essa rica oportunidade nessa noite. Muito obrigado.